A melhor decisão que eu tomei para minha vida foi voltar a ler. Dos meus 17 aos 20 anos, eu lia bastante. Geralmente PDF, porque o pouco dinheiro que eu tinha eu usava para comprar vinho barato. Talvez você diga que meu interesse pela bebida era maior do que a leitura. Talvez. Mas de qualquer forma, naqueles anos que eu lia da juventude, eu era cheio de raiva, medo, tristeza. Muita tristeza. Uma tristeza que me cegava para qualquer sentimento que não fosse meus próprios sentimentos, que me cegava para qualquer visão de mundo que não fosse minha visão de mundo. O meu ego era o meu grande companheiro. E isso caía sobre os livros que eu lia também. Então, para mim, só existia dois tipos de livros. Ou o livro era entediante, ou o livro era interessante. Ou o livro era entediante, ou era interessante. Então, se um livro me fazia querer ler a próxima página, era um bom livro. Se o livro me dava sono, era um livro ruim. Simples assim. Era assim que eu enxergava. Eu acho que é uma visão do mundo que tem seu mérito. Não está completamente errada. Mas definitivamente não é expansivo o suficiente para abranger todas as obras literárias e todas as emoções que elas podem causar. Eu acho que os livros podem causar coisas além de entretenimento e tédio. Hoje em dia eu vejo assim, mas naquela época eu não via. Então isso me fez desprezar muitas obras. Eu lia um livro e pensava, nossa, que merda, que bosta, como esse cara publicou e ganhou dinheiro com isso. Eu escreveria melhor. O ego da juventude. Ao mesmo tempo que as obras que eu gostava, que eu admirava a um ponto de idolatria, de querer imitar aquilo completamente. Então, muito da vida que eu vivi naqueles anos da minha juventude foram baseados nos escritores que eu li. Eu não queria ir para a faculdade, arranjei empregos ruins, bebia muito e escrevia muito. Talvez a única coisa que eu fazia mais do que beber era escrever. E assim, acho que eu acertei algumas vezes, em algumas linhas, em algumas páginas, talvez em noites mais inspiradas. Mas, de modo geral, eu errava com minha literatura. Eu errava. Eu errava porque a raiva me dominava. Me cegava. O meu senso de alta importância infeccionava todas as minhas criações. O quanto eu me achava importante tornava tudo tóxico, tudo que eu escrevia. Não tudo, mas a grande maioria. Mas lógico, eu não enxergava isso naquela época. E assim, e o principal, a minha crença de que o mundo que me devia algo, de que era o mundo que tinha que se adaptar a mim, me impedia de seguir qualquer caminho de mudança, me impedia de sequer querer mudança. Porque eu acreditava que era o mundo que me devia algo. Mas eventualmente eu mudei. Eu mudei. O como fica para outro vídeo, outro texto, porque é uma ideia mais longa. Mas eu mudei. Comecei a treinar Muay Thai, comecei a faculdade. Eventualmente arranjei uma namorada. E eu digo isso por quê? Porque é um sinônimo de civilização. E é exatamente esse meu ponto. O garoto triste, isolado, foi se civilizando. Foi virando menos egoísta. Talvez menos humano. Talvez mais humano, no caso. Menos cego pela sua própria visão do mundo. Acreditava menos que seu modo de enxergar o mundo era o único modo correto. E a minha vida melhorou. Melhorou em muitos aspectos. Físicos, mentais, financeiros. Melhorou muita coisa. Entretanto, entre meus 20 e 28 anos, eu devo ter lido apenas 2 livros. Se muito. Eu li apenas coisas que tinham a ver com a faculdade. Livros da faculdade ou artigos. Agora, eu li um romance, um conto, um ensaio, uma ideia que, teoricamente, eu não ganhava nada com isso. Eu não li. Se eu li 2 livros, foi muito. E olha lá. Até que um dia, eu me olhei no espelho, isso realmente aconteceu, e eu mal me reconhecia. Eu não conseguia reconhecer o homem que eu estava vendo. Eu não gostei do que eu me tornei, que eu estava me tornando. Então eu decidi voltar para a literatura, voltar para os meus velhos companheiros, os escritores. Só que agora eu era diferente.
Eu não era mais aquele jovem cheio de raiva, de tristeza. Então, voltar a ler foi reencontrar com o meu eu de 17 anos, mas com outros sentimentos. Agora a raiva e a tristeza deram lugar para a compreensão. Eu compreendia melhor as coisas. Compreendia melhor os livros. E eu não falo compreensão aqui em termos de entender o contexto, o que o autor quer dizer. Isso também melhorou. Mas eu estou falando de entender, compreender o poder das palavras, o poder da criação. O poder de aceitar que, ok, esse é o mundo. Entende? É isso que eu estou falando. E até hoje, que ainda existem escritores ruins, livros ruins, sempre vai existir. Até por estes livros eu tenho uma estima, agora um respeito, porque livros ruins não dão autoconfiança. É um personagem de Graciliano Ramos, o personagem principal de Angústia, ele fala sobre isso, sobre a importância de livros ruins. Não é a ideia central do livro, mas ele tem uma passagem muito interessante sobre isso. Novamente, uma ideia para outro vídeo. Mas de modo geral foi isso, a compreensão passou a me dominar. Menos exigência e mais compreensão. Então esse processo de autossalvação, de mudança do meu ser, eu devo muito à literatura. Eu devo muito à leitura. Porque essa autossalvação do meu ser, acho que foi o ato mais importante da minha vida até aqui. Porque agora eu sinto que eu estou em outra direção. Uma direção que eu gosto mais. Que se parece mais com o que eu sou, com o que eu quero ser. Porque depois que eu voltei a ler, eu voltei a escrever também. Terminei 2 romances. Organizei minhas poesias antigas. Estou escrevendo novas. Que não se parece muito com as antigas, né? Também, se sua poesia, se sua escrita de 17 anos se parece com sua escrita de 31 anos, talvez tenha algum erro aí. Talvez. Talvez você seja o Arthur Rimbaud, né? Rimbaud. Mas voltando ao ponto. A minha autossalvação do meu ser, meu desabandono de quem eu era, foi um ato de extremamente importância na minha vida. Talvez mais importante. E isso eu devo à literatura, à leitura, à criação.